Autoridades, sejam bem-vindos a mais um programa I Am CFO, agora na versão podcast também, um programa voltado para a gente reconstruir a imagem do diretor e dos gestores financeiros para sair de um ambiente exclusivamente financeiro e mostrar que o diretor financeiro também precisa entender de outras partes da empresa para poder tomar suas decisões de investimento. No programa de hoje, nós vamos falar sobre branding e a importância do branding para as empresas. Como a gente sempre vai ter um convidado, nessa semana a nossa convidada é a Manuela Paula. A gente já trabalha junto em alguns projetos desde 2013 e agora ela está aqui em Miami para desenvolver mais um conosco aqui na Argentum, numa casa que a gente comprou para reformar e vender, e a gente quer fazer um trabalho muito mais do que um simples marketing em cima da casa, mas construir uma identidade para ela, para essa casa, para que a gente tenha sucesso no posicionamento dela e na venda também. Então, vou passar a palavra para a Manuela para ela se apresentar. Manu, quem é a Manu? Da onde a Manu vem? O que a Manu faz? Então, boa tarde, pessoal. Olá, pessoal. Obrigada, Daniel, pelo convite. Nada. Eu sou de Florianópolis, trabalho numa empresa, sou sócia da Global, que é uma empresa de diferenciação, estratégias e inovação para negócios. E trabalhamos desde 2013 juntos em diversos segmentos, né? Seja para uma empresa, seja para desenvolvimento de campanha para venda de apartamentos ou construção de posicionamento, transferência de credibilidade. Então a nossa história aí é longa. Esse já é o quinto, eu estava contando. Foi na Soma, empresa de investimentos, depois teve a Lua de Mel na Laje, o Infinity aqui em Miami, a Casa e teve mais a Austin. Empresa farmacêutica. Sim, então foram 5 vezes já. Manu, pra gente abrir essa conversa, o que é branding? Branding é um processo de gestão da marca e é um processo onde tu olha para todos os pontos de contato da marca e começa a trazer uma unidade, né? Tu diferenciar essa marca em relação ao que ela significa no mundo. Então, branding, durante muito tempo as pessoas pensaram que branding era marca, né? Até pela tradução marca, as pessoas acham que fazer o branding é criar um nome, criar um logo e criar um site. Uhum. E branding é muito mais do que isso, porque a marca ela tem vários pontos de contato e todos eles de alguma forma transmitem alguma coisa. Então, se tu não olhar para tua marca considerando que o som que ela transmite vai impactar as pessoas, tu vai fazer isso sem controle algum. Então, fazer um processo de branding, um processo de gestão da tua marca é olhar para todos os pontos de contato e entender que tudo, desde a roupa que tu usa, a forma como a pessoa que atende o telefone da tua empresa, a voz dela, tudo isso faz parte da tua marca. Então, branding é tu ter o olhar, o controle sobre tudo isso e transmitir a mensagem correta para lá no final tu ter um posicionamento previsto e não aleatório. Ou seja, para que, como você falou, em todos os contatos a gente inclui aí visual, auditivo, até olfativo, né? A gente, um exemplo disso é a Copenhagen. Tu vai numa loja da Copenhagen, ela tem sempre o mesmo cheiro, então tu cria essa identidade com eles, né? Exatamente, porque quando a gente fala em branding, a gente está falando muito mais do que o produto em si, né? Muito mais do que o chocolate da Copenhagen, é a experiência. O branding está muito ligado à experiência da marca. E são relações emocionais e não tão racionais. Então o chocolate sim, ele é gostoso, mas a partir do momento que eu passo na frente da loja, se eu comi ou não o chocolate, aquela sensação que foi prevista no processo de branding, né, vai ser a mesma. Vai ser a mesma, e ela tem que ser identificada. Então, por exemplo, se tu tá numa empresa que tu quer transmitir tranquilidade, que é o caso da Pixion, que foi um cliente nosso, né? Uma empresa do ramo de medicina, que o propósito deles, depois de todo o nosso estudo, deveria transmitir tranquilidade. E o produto de limpeza da recepção, ele era muito forte, ele tinha cheiro de álcool, e álcool lembra hospital, e o hospital não nos deixa tranquilos. Sim. Então, até esses detalhezinhos que a gente não percebe, quando a pessoa entra, ela tem uma sensação. Então, se tu tá num prédio que tem um cheiro de esgoto na rua, isso faz parte da tua marca. Sim. Então, a percepção das pessoas pode ser negativa. E isso é importante frisar porque eu já tive contato com alguns trabalhos que a gente fez e em alguns negócios que a gente foi fazer. Esse contato com vocês, com a Global, me fez aprender muito e
uma coisa que eu vejo é que as pessoas se preocupam com o branding em relação ao seu cliente. Mas o cara não precisa consumir o teu produto para ser impactado pela tua marca, né? Exatamente. A GE, por exemplo, o Instagram deles, nós, pessoas físicas, nunca vamos comprar uma turbina de avião. Mas o Instagram deles, eles unificam, por exemplo, pedem para fotógrafos fazerem fotos incríveis, então eles já têm uma geração de conteúdo. Sim. E as pessoas comentam com um coraçãozinho. Então, na hora que eu for comprar um secador de cabelo, se eles sabem fazer turbina, eles vão saber fazer um secador de cabelos. Então, a gente começa a ter uma relação de experiência, porque o que aquela marca representa para ti em dado momento. Então, se tu tem seguidores, se tu tem pessoas que acreditam no teu produto, se as pessoas têm engajamento em relação a ti, isso dá muito mais credibilidade. E aí entra a questão do valuation, né? Sim, o quanto a marca, ela vale na percepção. Tem até um site chamado Brand Karma, onde as pessoas avaliam a pontuação do que aquela marca representa. E aí, não é se o logo é bonito, qual é o teu impacto no mundo, se tu é sustentável, se tu trata bem teus funcionários. Então, tudo isso as pessoas avaliam e dão uma pontuação e tu fica num ranking. Então, a Patagônia, por exemplo, é uma das mais bem ranqueadas. Mesmo que as pessoas não consumam uma jaqueta Patagônia porque mora no Brasil, tu de alguma forma admira aquela marca. Sim. Isso é até um ponto, eu já quero usar esses dados que eu vou passar aqui para linkar branding e marketing, a diferença, que isso quem tem o primeiro contato com branding acha que branding e marketing é a mesma coisa e não tem nada a ver, né? Um faz parte do outro, mas a definição é completamente diferente. A Apple, eu tô com a lista da Forbes aqui das marcas mais valiosas do mundo. A Apple é só contando o valor da marca, não o resultado operacional da empresa, ativos, nada, só quanto a marca vale. A Apple vale 170 bilhões de dólares. Investimento dela anual em marketing, 1,7 bilhões. A Amazon vale menos da metade, 54 bilhões, é a sexta empresa mais valiosa. Investimento em marketing, 5 bilhões, quase uma vez e meia mais do que a Apple e vale menos da metade. Coca-Cola, 56 bilhões de valor de marca e 4 bilhões de marketing. Facebook, 73 bilhões de valor de marca, é a quarta marca mais valiosa, e somente, eu estou fazendo aspas aqui para quem está só escutando no podcast, 310 milhões de investimento em marketing, ou seja, o que tu faz de marketing nem sempre tem a ver com o valor da tua marca. E explica para nós qual que é a diferença do branding e do marketing. O marketing está muito mais focado na venda, né? Ele está muito mais focado na comunicação. E o branding ele vai mais para uma esfera de experiência. Então, por exemplo, a Apple, e falando agora um pouquinho sobre a Global, a gente trabalha com o Golden Circle, que é uma ferramenta do Simon Sinek, que é bem conhecida no mundo todo. E ele fala que as pessoas não compram o que você faz, mas o porquê você faz, né? Então, a Apple ela não vende computadores, ela quer derrubar o status quo. Então, todo mundo que quer derrubar o status quo de alguma forma, que quer ser diferente, que está cansado da mesmice do mundo, compra um computador. Então, ela paga por fazer parte desse grupo e não pelo computador. Sim. Ele paga pela experiência da caixa, pela textura da caixa, que é um papel muito mais caro. Só que tu tá disposto a pagar. A experiência de comprar um MacBook e tu saber exatamente como vem e ficar... Eu olho a caixa assim... Eu sou um Apple fanboy, assim, total, né? Tudo que eu tenho é deles. E toda essa experiência, desde o início, realmente impacta, porque, cara, a sensação... Primeiro, tu vai na loja da Apple, tu sabe exatamente como tu vai ser atendido, e a experiência de atendimento lá é mais do que excepcional. Depois, quando tu tem o teu produto, é uma experiência desde receber dentro da sacolinha até tu abrir, né? Tu já sabe o que é, mas mesmo assim tu fica animado por ter que fazer aquilo Sim. tudo. E o marketing, por exemplo, ele vai estar muito mais focado em dizer que esse computador é assim, em colocar em todos os canais de divulgação, em dizer o preço, em fazer com que o computador apareça, colocar um outdoor aqui nos prédios que estão em construção ali em Miami Beach. Esse é o papel do marketing. O papel do branding é justamente entender que se eu estou prometendo que eu vou derrubar o status quo, como que eu vou fazer isso, né? Que é o como da Apple. Com design, experiência, eu tenho que ter uma experiência de venda muito bem feita. Então,
eu fui na loja da Apple agora em Nova York e eu fui atendido por 5 pessoas. Eu entrei, o cara me levou lá no balcão, me levou para uma pessoa que fez o meu pedido, veio outra, um outro já chegou com um produto. Então, tem todo um processo, porque eles prometem uma experiência. Então, eu não posso chegar na loja da Apple, e é isso que faz eles serem tão incríveis, porque eles prometem e cumprem. E isso é branding, é tu fazer uma promessa de marca e tu conseguir cumprir. Só que a promessa de marca, ela vai muito além de todos os pontos de comunicação e muito além do produto em si. Né, vai desde o momento em que deu um problema no meu celular, o que eu faço? Então a experiência, ela está em todos os pontos de contato. E por isso que o marketing está dentro do branding, ele é importante para que essa experiência ela atinja várias pessoas, para que ela esteja nos canais certos, para que tu seja impactado no momento correto. Ele é muito importante, mas não é só isso, porque senão eu vou estar competindo por atributo. Né? Esse computador tem tanto de processamento, tanto de memória, e aí se eu não promovo a experiência, eu acabo virando vala comum. E a Apple, hoje ela já está num patamar em que ela pode fazer só um marketing básico, só com a foto do produto, mas o grande ponto deles é que eles prometem e entregam. Isso é muito importante. Que é, na minha opinião, o nível ótimo do branding, né? Ele atendeu todo o propósito dele, quando tu não precisa ver o símbolo da maçãzinha para saber que é da Apple. Exato, que é o que a gente chama de desfragmentação da marca. Por isso que quando a gente cria uma identidade visual, e muita gente não sabe disso, nem sabe que isso existe, tu não pode, né? Não é o ideal que tu crie só um logo. Ou só né? O Itaú, por exemplo, é claro, o Itaú ele tem toda uma divulgação, mas quando tu consegue identificar pela cor, quando tu consegue identificar pela textura, quando tu consegue ouvir uma musiquinha, né, o tan-tan-tan-tan, sim, que agrega a qualidade. Que daí é o universo auditivo. Exatamente. Que está transmitindo o valor da marca. Então, de olhos fechados, quem é um cliente Apple sabe que aquilo ali é um computador Apple, né, pela textura. E isso é o brand sense, o tátil. Então, tu entra em todos esses pontos, porque tu tá regrando. Então... E é isso que a gente quer pro pessoal que nos acompanha há um tempo, aplicar na nossa marca ali com esse projeto da casa. A nossa empresa é uma empresa de desenvolvimento de projetos imobiliários, e quando a gente investiu nessa casa em Hollywood, um dos nossos objetivos é que a gente criasse uma forma de venda ou uma forma de se apresentar ao mercado que no futuro, quando a pessoa veja a nossa casa ou veja a nossa campanha, ele saiba que é da Argentum, e também que as pessoas acompanhem a Argentum para saber quando que eles vão lançar uma casa nova, para que eles já tenham essa sensação que como tô comparando, lógico, sendo bem otimista, mas que é como a Apple quando ela vai lançar um produto novo. Todo mundo espera o mês de setembro, porque sabe que no mês de setembro vai ter o lançamento dos novos produtos. E a gente vai atingir isso muito mais através da definição da nossa marca do que simplesmente de campanhas aleatórias que a gente possa fazer para uma casa ou por outra. Até porque considerando, se a gente for pensar, né, no Mar Vermelho, Oceano Azul, né? Todo mundo tá vendendo casa em Miami, todo mundo usa os mesmos atributos, tantos quartos, o processo de venda é sempre preço do pé quadrado, ou seja, eles transformam o produto numa commodity. Exato. E o nosso objetivo é descomoditizar o produto. A gente não quer vender uma casa assim como a Apple não vende um computador. Exato. A gente quer vender algo diferente. E esse algo diferente, ele vai muito na parte emocional, né? Então não é colocar, porque dá para fazer coisas muito mais interessantes pensando em formas alternativas, canais diferentes de se comunicar, em vez de ficar focando em colocar em todos os sites de corretor, colocar um outdoor, fazer um anúncio, porque nesse ponto é tudo muito igual. E se a gente for comparar, a casa, ela é uma casa, né? Então ela vai ter uma boa localização ou não, ela vai ter o número de quartos que o cliente quer ou não. Então nisso tu comoditiza e tu tá trabalhando com questões racionais e na sorte do cara gostar e na sorte do teu corretor ser bom e não ter uma outra casa ideal, então tu fica dependendo de externos. E no caso específico aqui de Miami, não é só a questão do nosso corretor, né? Para quem não teve contato com comercialização de imóveis aqui ainda, quando a gente bota um imóvel para vender aqui nos Estados Unidos, a gente contrata um corretor para nos representar. Porém, o comprador normalmente ele chega através de outro corretor, né? Então há sempre essa parceria entre esses dois corretores. E o que eu, entre aspas, brigo aqui é que a gente não pode depender a nossa venda de um outro corretor trazer, né? Lógico que esse sistema
aumenta a capilaridade do nosso produto, né? A gente atinge mais pessoas, a gente pode atingir, mas a gente tem muito mais controle sobre a nossa venda quando nós conquistamos o cliente. Mesmo que ele venha através de outro corretor, se ele olhar a nossa campanha e falar para o corretor dele, ó, eu quero essa casa, ele já está 50% comprado no nosso produto, muito mais do que eu quero uma casa com tantos quartos, tantos pés quadrados e o preço tem que ser mais ou menos esse aqui. Então a gente cria uma diferenciação que é justamente que a gente busca através desse trabalho, através do branding. Eu sou fã, desde que a gente começou a trabalhar junto, de branding, que eu tento aplicar tudo que eu faço, porque eu entendo essa importância. E não quer dizer que a gente precisa desconsiderar esse processo, né, Exato. de 2 corretores, mas a gente fez cliente oculto e eu pedi, eu quero uma casa assim, assim, assado para um corretor, e ele mandou 34 opções pro meu e-mail. Exato. Um só. 34. Como é que se diz? Exato. Como é que eu vou lembrar? Ele fala da rua tal? Não sei. Agora, se eu chegar e falar a casa da história tal, é muito mais fácil de criar esse vínculo emocional. Isso. Né? E quando a gente começa a olhar para essa questão de branding, né, é como que a casa pode significar algo e conectar, porque aí entra uma questão importante do branding. Por que não é só marca? Por que não é só marketing? Porque a gente entra no negócio. Então a gente precisa entender, olhando para o todo, né, a gente olha muito para o branding como um todo. Sim. Como é que eu vou fazer uma campanha incrível se eu tenho uma barreira comercial, que são 2 corretores que talvez não estão engajados em vender minha casa, estão preocupados em fazer uma venda. Sim. Então aí todo o meu esforço de marketing, de AdWords, de campanha de Facebook, de pagamento de comissão, ou um evento incrível que eu fiz para os corretores, tudo isso pode ser perdido porque o cara lá na ponta não está engajado. Sim, porque o cliente, quando receber, ele vai receber 34 opções. Exato. E para ele nada disso fez sentido, isso. Nada disso importa. E aí a gente precisa olhar para o branding como é que o meu negócio está relacionado com essa ação que eu estou pensando, com esse meu objetivo. Sim. Então a gente olha para o negócio como um todo e não apenas para a parte de comunicação. E essa é a diferença principal. Eu quero falar um pouco da importância do branding e eu quero começar com 2 exemplos, né? Eu sou praticante de triatlon e isso eu estava conversando com meus amigos outro dia. Existem, eu acho que 2 marcas no mundo que as pessoas deliberadamente tatuam no seu corpo. A primeira é a Harley Davidson. Eu não vejo ninguém tatuando a marca da Yamaha ou da Ford ou sei lá de outra coisa. O cara ama a Harley Davidson tanto que ele tatua no corpo dele. E o símbolozinho do Iron Man, que é o triatlo mais difícil que tem, né? As distâncias, né? Que são 3,8 km de natação, 180 de bike e mais uma maratona no final. Existe uma outra grande marca de triatlon que é o Challenge. E o posicionamento é o mesmo esporte e o posicionamento é completamente diferente. O Ironman, ele foca muito no lado da superação. E o Challenge, ele leva muito mais para o lado familiar. Então um é mais agressivo e o outro é mais conservador, mais calmo. Eu me identifico com Iron Man e até hoje eu não vi ninguém tatuar o símbolo do Challenge depois de fazer uma prova. Isso para mim mostra o quão importante é o branding, porque eu só faço provas de Iron Man, olhando pelo lado bem prático. Do ponto de vista corporativo e desse mundo de branding, qual é a importância do posicionamento do branding para as empresas? Nesse caso da Harley Davidson, ou comparando com Yamaha e Honda, enfim, qualquer outra, a Harley Davidson não está te vendendo uma moto. De novo, vem o propósito. Eles têm um manifesto de marca muito forte, ele está vendendo uma sensação. Então, quando eu tatuo Harley Davidson no meu corpo, eu estou dizendo para o mundo, cara, eu sou fodão. Sim. E eu acredito nessa liberdade. Eu quero viver nesse espírito livre. Eu quero mostrar para o mundo que eu me identifico com aquilo, que eu também faço parte daquele clã. E a Honda, por exemplo, ou qualquer marca que trabalha no produto, a nível de produto, pode promover uma experiência, mas ela ainda está vendendo produto. Sim. E aí, por que eu vou tatuar um produto? Eu quero tatuar uma sensação. O que faz... Porque a tatuagem, ela é uma forma de mostrar para o mundo aquilo que tu acredita, né? Quais são os teus valores, quais são as coisas que são importantes para ti. Se a liberdade é importante para mim, eu faço isso em cima de uma moto, eu me sinto livre. Então ela faz essa... porque a Harley Davidson acabou virando um ícone, né, falando agora em simbologia, acabou virando um ícone de liberdade, de rebeldia, de eu quero sair no final de semana sozinho para andar de moto. Então, falando
Porque a Harley Davidson hoje conseguiu, por exemplo, ela consegue vender produto, né? Sim, ela saiu só do ambiente de vender motos. Isso. E todo o merchandising que ela cria em volta, jaqueta, acessório, blá, blá, blá. E aí, falando em corporativo, é isso, né? Primeiro, tu consegue criar outros modelos de negócio dentro do teu negócio, então tu para de ser uma indústria de motos e tu passa a ser uma marca. Sim. Tu pode vender qualquer coisa, tu pode vender água, tu pode vender café, qualquer coisa que represente aquilo. E aí tu começa a poder expandir o teu negócio em outras frentes. E é importante isso porque daí o cliente, ele compra a marca. Exatamente, ele compra a sensação que aquilo faz sentido. O cara é fã da Harley Davidson, se ele for comprar uma caneca, ele vai procurar a caneca da Harley Davidson. Caso do Star Wars, né? O cara compra a caneca do Star Wars, camisa do Star Wars, capinha pro celular do Star Wars, bota o fundo de tela do celular do Star Wars. Então, deixou de ser só um filme. Isso, e vários exemplos que tu falou, né? O Iron Man, tanto o Iron Man, Apple, a Harley Davidson, a Starbucks, por exemplo, é um clã. Tu cria um grupo de pessoas que se identificam Uma comunidade. Uma comunidade. Então eu quero fazer parte daquilo, então eu quero mostrar pro mundo que eu faço parte daquilo. Eu começo, por que eu vou ter uma caneca branca se eu posso mostrar? Porque as marcas... Se eu posso ter uma caneca branca com o formato da máscara do soldado lá do Star Troopers. Porque as marcas, elas são uma forma de ter uma representação social. Tu mostra quem tu é a partir das marcas com quem tu se relaciona. Sim. Né? Tu viaja pra fora e tu tira fotos... do Starbucks ali escrevendo o teu nome errado. Sim. Isso é uma forma de criar identidade pessoal. Se eu gosto de comida saudável, eu vou fazer um post no Whole Foods. Sim. Né? Se eu gosto muito de sorvete, isso acaba dizendo quem eu sou também. Exato. Então as marcas, como essa construção da personalidade das pessoas, por isso que cria esse engajamento, esse vínculo. E é importante frisar que não é uma coisa de um dia para o outro, né? Não é uma coisa que agora eu criei uma marca bonita e todo mundo vai gostar de mim. É uma construção diária de todos os pontos de contato, na comunicação, no atendimento, no produto, no serviço, no pós-venda. Tudo isso vai sendo construído. Que isso é um ponto, né? A pessoa, quando ela não entende a diferença de marketing e branding, ela começa um trabalho de branding esperando um resultado de vendas imediato. Eu fiz isso agora, então, mas a minha venda não aumentou esse ano. Até um exemplo da Unilever que eu estava pesquisando para essa nossa conversa. Antes deles fazerem o trabalho de branding que eles fizeram, eles tinham só 7% de reconhecimento da marca. Ou seja, de todo mundo que eles entrevistavam, com todos os produtos, apenas 7% das pessoas sabiam dizer que aquele sabão e pó era da Unilever. E o faturamento deles era de 9,5 bilhões de reais no ano. Depois que eles fizeram o trabalho de branding, acho que foi durante um intervalo aí de 3 ou 4 anos, o reconhecimento aumentou para 75%, ou seja, as pessoas começaram a identificar que o sabão em pó era da Unilever, o sabonete era da Unilever, e o faturamento deles aumentou para 11 bilhões, de 9 bilhões e meio para 11 bilhões. E não foi do dia para a noite, foi todo um trabalho que precisou ser reconstruído, a marca da Unilever e como eles posicionavam todos os seus produtos para que as pessoas, quando vissem aquele produto, lembrassem da Unilever também. No caso da Unilever foi uma questão estratégica, né? Eles têm uma holding que não era reconhecida, não aparecia, e eles usavam os produtos. E aí os produtos acabavam sendo concorrentes um do outro ou meros produtos. E o que um produto significa na tua vida? Né? O que eles fizeram foi, como é que a gente aproveita para fazer toda a transferência da credibilidade da marca mãe para todas aquelas. Então amanhã, se eles quiserem fazer fone de ouvido e tiver relação com aquele propósito deles, eles conseguem fazer essa transferência. Senão eles têm que construir força de marca de cada produto. Então assim, eles criam uma marca forte e fazem essa transição para as outras marcas. Sim. E se eu quiser criar uma outra, aí entra com a chancela. Né? Olha, a Unilever tá fazendo camiseta para vender, tá fazendo fone de ouvido. Eles são bons, porque esse produto, esse sabão em pó é bom, esse sabonete é bom. Então começa a construir uma relação de transferência mesmo de conceitos, de valores. Sim. E da mesma forma tem que tomar muito cuidado, porque se eu faço um monte de produto com uma linha e eu crio alguma coisa que destoe, que não tem relação com os meus valores, aí começa o processo de enfraquecer. É isso que eu ia comentar agora, que posicionamento de marca é saber dizer não também, né? Vamos dar um exemplo, uma marca que é atingir um determinado público e vai pensar em algum influenciador. Ela tem que escolher bem quem é essa pessoa que vai representar a sua marca, porque essa pessoa tem que transparecer a mesma coisa que a marca procura. Então, uma marca completamente conservadora não pode pegar uma pessoa que
tenha uma linguagem corporal, se expresse, ou que os atos da sua vida não tenham nada a ver com aquela marca, porque senão ou vai queimar a pessoa ou vai queimar a marca. É isso, e ainda tem um ponto antes disso, que poucas empresas fazem, que é entender quais são as dores do teu cliente, porque às vezes a gente tem, a gente trabalha com empresas de tecnologia e inovação e startups também, e as empresas têm uma grande ideia, uma solução incrível que é muito legal, só que dor que isso resolve? Ah, não, nada. Não é nada muito, não é uma dor profunda que vai fazer o cara comprar. Sim. Então, da mesma forma que os valores que esse influenciador numa ação de marketing, de comunicação tem que estar alinhados, a dor do teu cliente ela tem que estar muito latente. E se tu não tá sanando dor nenhuma, tu vira mais um. Sim. Tu é totalmente dispensável. Vira commodity. Vira commodity. E aí a gente sempre faz a pergunta, se o mundo deixar de existir, se a tua empresa deixar de existir hoje, o que o mundo perde? E aí você fala, perde mais o produto, mas aí tem um monte na prateleira, não perde nada. Sim. Saiu até uma pesquisa, agora eu não lembro o site, mas que se 70 e poucos % das empresas do mundo desaparecessem, ninguém ia sentir falta. Porque é commodity, eu estou vendendo mais do mesmo. Sim. Né? Então, e é muito comum os empreendedores não começarem olhando, e tem uma ferramenta para isso, que é o mapa da empatia, o que ele pensa, o que ele faz. Fazer a jornada do cara é extremamente importante, porque a gente começa a oferecer exatamente aquilo que a gente precisa. E às vezes é uma mudança no processo comercial ou no discurso de venda. Sim, ou no pós-venda, enfim. Exato. A gente tem alguns cases nossos onde o cara... O processo de venda dele era muito difícil de alcançar porque ele tinha que pegar a pessoa no momento em que ela não estava disposta. Sim. Né? Então, então faz premium pra ele, dá de graça ali com uma coisinha bonitinha, uma firulinha, depois tu chega no momento oportuno, aí sim estratégico. Então, olhar para esse macro e entender que a dor do cliente precisa, o valor do cliente, né? Sim. E tu falou no começo, se posicionar e abrir mão. Porque muita gente chega, quem é teu público? São homens e mulheres de 25 a 50 anos, público A, B e C. Isso é muita coisa. Como é que tu vai... Se a gente tá falando de atingir o emocional de uma pessoa de 30 é completamente diferente de uma de 50. Então, fazer um processo de branding, não em todos os casos, mas muitas vezes é interessante porque a gente pode definir um público específico. Tu perde um monte, mas tu tem um nicho. Sim. O Nubank é um exemplo disso, né? Tem muita gente que não quer ser nu, né? Somos todos nus. Sim. Tem gente que não confia em colocar seus dados, mas quem confia vai pra Paris e tira uma fotinho com a Torre Eiffel, o rostinho permitiu que eu estivesse aqui. Sim, sim. Então eles conseguem um engajamento daquele público específico, perdem o outro, mas tudo bem, senão tu vira mais um, né? Então, como que se constrói uma marca? Boa pergunta. Primeiro é não olhar só para logo, né? Entender que o primeiro passo é entender qual é o propósito dessa marca, né? O que ela vai entregar para o mundo de fato de relevante. Sim. Se ela não entregar nada diferente, a gente tem que começar a repensar isso. Qual é o problema que ela está resolvendo, né? Qual é o problema? O que ela veio fazer no mundo, né? O que só ela pode entregar daquela forma? É importante olhar sempre com um ponto de ter uma diferenciação. É importante, existem algumas ferramentas, mas saber o porquê tu tem, depois encontrar a tua definição de negócio e trabalhar o brand sense. Sim. Né? Trabalhar e construir uma marca, eu não consigo imaginar construir uma marca diferente de construir um negócio. Então, eu vou lançar meu negócio, lançar um site mais ou menos, e daqui a 2 anos eu penso nisso. Poxa, mas daí tu fez 2 anos a tua construção, o teu negócio associado a uma marca que não representa nada, né? Então, construir uma marca, ela anda em paralelo a construir o teu negócio. Sim. E aí tem algumas ferramentas para isso, encontrador, trabalha o brand sense, mapeia que tipo de imagem representa, né? Por exemplo, se a gente bota uma foto de um cara correndo no pôr do sol com roupa de exercício físico e pede para associar uma marca de desodorante, é muito fácil, todo mundo sabe que é Rexona. E não tá escrito Rexona, eu posso pegar um banco de imagens, porque aquilo ali faz parte de marca. Sim. Então, o Brand Sense é uma ferramenta bem interessante para isso. O Brand Key, que é inclusive da Unilever, é uma outra ferramenta bem legal. Sim. Mas é olhar para o todo, né? Entender que existe o equilíbrio entre o emocional e o racional, encontrar a dor do cara e trazer esses próximos passos estratégicos. Começar do propósito, definir os teus valores, pensar na cultura, como que isso vai se transformar em cultura, fazer a tua estratégia virar e aí sim entrar na parte tática, mas começar pelo propósito. Tu dentro da experiência de vocês, tu vê que essa parte que em até certo ponto ela é bem filosófica, ela sai do prático, cara, eu quero vender, meus custos e resultado. Tu vê ainda uma dificuldade das pessoas entenderem que isso é importante para o negócio? Sim, no Brasil isso está mudando, as pessoas estão começando a perceber, mas
aconteceu uma mudança interessante. A gente fala de propósito desde 2012, tinha bem isso, é muito, muito amor e agora, mais o dinheiro. Sim. Né? O que não elimina a necessidade de fazer toda a questão racional e prática. Mas quando começou esse movimento de empresas exponenciais, a Singularity criou uma fórmula para como escalar uma empresa. Uhum. E aí a primeira coisa, tem que ter um propósito massivo e transformador. Então Sim. isso está mudando, assim, essa cultura de startups está mudando. Mas ainda existe muita dificuldade porque a gente pensa que criar uma empresa é pensar de uma forma só cartesiana, né? A gente separa as abrir o CNPJ, registrar na junta e começar a funcionar. E durante muito tempo foi assim, Sim. né? Todo mundo fala, eu quero ser a Coca-Cola. Cara, a Coca-Cola era a única na época, Sim, né? Então sim. são 100 e poucos anos ali construindo aquilo. Hoje, qualquer coisa que tu queira criar, tu vai ver, já tem 50 caras fazendo. Uhum. Então tu é obrigado a se diferenciar. Então enquanto o mercado não perceber isso, ainda tem um pouquinho de dificuldade. Ou seja, às vezes é uma oportunidade tu entrar num mercado que seja totalmente comoditizado, que já exista 50, mas mesmo assim tu ter sucesso porque tu vai ter um posicionamento diferente que os outros não têm. Sim, e uma coisa que hoje a gente está vendo, principalmente empresas de tecnologia ou prestadoras de serviço, mercado comoditizado consegue se diferenciar criando cultura organizacional. Uhum. E cultura organizacional é valores, propósito, porque é isso que faz o rendimento. Né? Sim, então, sim. Google, todo mundo acha, o Google não faz aquilo tudo para ser bonito. É porque aquilo faz render mais. Sim. E aquilo faz as pessoas desejarem trabalhar lá. Então, todo mundo que é muito bom quer trabalhar lá. Sim. E isso acaba me dando mais resultados. Sim. Mas eu acho que é até legal a gente estar falando sobre isso, porque não é um comportamento padrão. Muita gente chega na Globo, quando a gente fala o que a gente faz, eu não sabia que isso existia. Acha que a Globo é uma agência de propaganda. Exato, eu quero mudar o meu nome, né? Hoje Sim. a gente já tá mais com um posicionamento um pouco mais bem trabalhado. E fortalecido, né? Uhum. E aí, de novo, foram 3, 4, 5 anos fortalecendo e falando, e muitas vezes não tendo resultado imediato. Sim. Mas hoje as pessoas já estão nos buscando, sim, eu quero significar algo. Era bem isso, eu quero traduzir aquilo que eu falo para as pessoas. Sim. Porque cada vez mais as pessoas estão buscando fazer aquilo que gostam e não estão separando a vida pessoal da profissional. Antigamente tu... Tá juntando tudo numa coisa só. E aí tem que estar o meu propósito pessoal totalmente alinhado. Então, Sim. como é que eu vou pegar uma empresa familiar de 30, 40 anos e não vou considerar o que o fundador... Como é que eu não vou contar essa história? Sim. E às vezes aí entra um CEO e começa dados, números e esquece que tem toda uma história para contar. Sim, a empresa sem dono. E nesse processo de construção da marca, qual que é o maior erro que tu vê as pessoas cometendo? O maior erro no processo de autoconstrução da marca é considerar que é só identidade visual. Né? Sim. Considerar que tu tem que fazer um nome, um logo, um site e lançar no mercado. Tem um logo legal e pronto. Exatamente, eu acho que esse é o grande ponto e não se diferenciar, né? Achar que eu posso contratar uma agência, fazer um monte de comunicação, gastar uma grana absurda em outdoor, em anúncio, em Facebook, e as pessoas hoje elas não têm... estão muito fazendo internamente estrutura, né? Então, fazendo inbound, venda. Só que aí o que acontece? Tu acaba recebendo um monte de conteúdo generalizado, Sim. porque a marca não tem todos esses pontos definidos. Sim. Então, acho que esse é um erro, até por questão de o que eu me preparo para ter na minha empresa. Eu me preparo para ter isso, porque é o que eu conheço. Sim. Então, olhar para só a parte visual, esquecer de todos os pontos de contato, esquecer da experiência do cliente, é um erro grave que as pessoas cometem, porque aí tu gasta uma grana para fazer uma comunicação, para fazer um lançamento da marca. Que pode até ter um resultado imediato, mas depois não tem continuidade, né? O cara vai ver, eles fizeram aquele AUE todo, mas ele é só mais um computador e a Apple é melhor, ou a Dell é melhor. Ou vem outro e faz igual o que tu faz, né? Vem uma outra pessoa e com uma grana um pouco mais aplicada ali, consegue te colocar de escanteio. Ou seja, aí fica uma briga de quem consegue gastar mais em marketing, não quem consegue reter mais o cliente. E aí a decisão do cliente é pautada em quê? Qual é o mais barato? Ou qual é o que eu vi? Ou qual é o que está mais perto da minha casa? Uhum. E aí ou quem me indicou? Sim. Então a gente começa a ficar muito, muito suscetível aos externos e perde controle do seu negócio. Exato. Aí todo o teu plano estratégico às vezes vai por água abaixo por influências externas que tu não previu. Sim, sim. E como é que a gente leva o branding
pelo lado pessoal, porque, como tu falou, as pessoas estão hoje muito mais preocupadas em fazer o que gostam, né? E a gente tem visto, e eu acho que a gente está numa era da tecnologia que permite muito mais as pessoas serem autônomas. Então, o cara não precisa se filiar a um escritório de advocacia para ser advogado, porque ele consegue fazer isso sozinho. Ele não precisa entrar num banco de investimento porque ele consegue fazer isso sozinho, né? E eu acho que isso é uma parte muito boa desse exagero de tecnologia que a gente está tendo agora, essa inovação tecnológica que está permitindo as pessoas fazerem isso. Só que as pessoas são acostumadas a trabalhar, ou vinham sendo acostumadas a trabalhar sobre o guarda-chuva de uma empresa. Então eles representavam aquilo, né? A gente brinca que qual que é o teu sobrenome? Meu sobrenome é a empresa que eu trabalho, né? Oi, aqui é a Manuela da Glóbulo. Então, teu sobrenome é da Glóbulo. Daí ela muda de empresa e virou Manuela de não sei o que. O Daniel da Unicred, o Daniel da Soma. E eu, por exemplo, há uns 5 anos eu não quero mais ser o Daniel da empresa. Eu quero ser o Daniel. E eu quero transmitir o que eu sou, independente da empresa que eu esteja. Isso é algo que eu tenho para mim. Como que a gente leva o branding para o nível pessoal? Da mesma forma, porque a gente leva a empresa para um nível de pessoas. A gente considera que a empresa é uma pessoa, ela tem comportamento, ela tem medos, ela tem valores, ela tem uma forma de agir no mundo, ela tem as suas inseguranças, os seus inimigos, entre aspas, coisas que ela luta contra. E para a pessoa é a mesma coisa. É importante tu olhar. Se tu olhar para ti como uma empresa, como um negócio, tu vai precisar criar toda a forma como tu se mostra. E tu olha que o teu ponto de contato não é só o teu e-mail. O teu ponto de contato é o teu rosto, é a tua forma de falar, é a tua roupa, é o teu cartão de visita, mas também pode ser os lugares onde tu frequenta. Sim. Então, para um nível pessoal, é a mesma coisa. Tu pode usar as mesmas ferramentas e criar o teu negócio, porque a marca é uma pessoa, da mesma forma. Sim. Então, e encontrar o equilíbrio, né, entre o racional e o emocional. Quais são os benefícios de contratar o Daniel? Aí em relação ao emocional, talvez porque a gente já se conheça, a gente é do mesmo país, mas e racionalmente? Aí a gente começa a fazer esse equilíbrio. E tem todos os dados que tu usa para a empresa, tu pode usar para a pessoa também. E uma coisa que, quando eu dava aula, eu falava isso pro pessoal da faculdade, que o currículo novo hoje são as redes sociais. Eu consigo entender a pessoa olhando o Facebook dela, o Instagram dela, o LinkedIn dela, né? E eu acho engraçado que às vezes eu olho o LinkedIn da pessoa, ele é todo corporativo, todo sério. Aí tu vai pro Instagram, é festa atrás de festa atrás de festa. Então eles não conseguem entender que essa é a forma como eles estão se posicionando e ali tu realmente não sabe o que ele é. Se ele é sério ou se ele não é sério, né? Então essa forma de se expressar, de expressar a sua marca nas redes sociais, ela se torna um negócio bem importante. Cara, é expressar quem tu é. Se tu acha que aquilo vai ser bom pra ti ou não, tu tem que entender que o que tu bota no mundo é o que tu vai atrair, né? E isso que tu falou é legal, porque da mesma forma com a empresa, a gente tem que falar a verdade, as pessoas compram a verdade. Sim. Então, o que acontece se tu olha o LinkedIn de um cara super sério, tu chega na balada, vê o Instagram dele cheio de balada, cara, se tu tava buscando uma credibilidade pra ti, balada não é credibilidade. Sim. Teve uma quebra de promessa. Ou se o LinkedIn dele é todo mascarado pra parecer um pouco mais sério, né? Então, hoje, cada vez mais o currículo está sendo dispensável. Sim, né? Quais são as experiências, quais são os lugares que tu visitou, quais são as experiências, o que tu faz com aquele teu monte de curso, sim, o que tu transforma, porque tu e mais, sei lá quantas centenas se formaram só naquela turma. Sim. Né? Então, olhar para a verdade. Então, entender que eu sou minha marca pessoal, então eu preciso sim, controlar todos os meus pontos de contato, entender que tudo é ponto de contato, entender que não dá para separar a vida do trabalho, principalmente se a gente é autônomo. Porque a pessoa tá olhando para outra pessoa, né? Exatamente. Então não interessa se é trabalho ou se é família, não adianta ele ser um ótimo profissional em casa, no trabalho, e em casa bater na mulher, bater nos filhos, não dar atenção, que daí o que ele é afinal, né? Eu posso confiar nessa pessoa? Porque no fim das contas tu tá vendendo o comprometimento que tu tem. Se tu não te compromete com a tua família, como é que tu vai te comprometer com o trabalho? Então essa união das coisas, de pessoas, marcas, está cada vez mais forte. Até uma
uma tendência que saiu na Trendwatch é o Glass Box, que antigamente as empresas eram caixas pretas. Sim. Então, tu pintava o que tu queria por fora e todo mundo acreditava. Sim. E hoje, pela tecnologia, é uma caixa de vidro. Sim. Então, cara, tu coloca ali, e tem aí vários cases, aquela da companhia aérea que deu overbooking, o cara tirou o cara de Sim, arrasto. da United, da United ou da Delta, não sei. Cara, várias pessoas ali com o celular filmaram, então todos... Sim, aí a propaganda é tudo, nós cuidamos. Nós cuidamos, né? Tem até a TIM, quando tu vai buscar o TIM propósito no Google, eles colocam, a TIM derruba o sinal de propósito, então, e aí no site deles tem propósito, então... Sim. E da mesma forma com a pessoa, né? É bem legal fazer esse paralelo, porque é a mesma coisa, tu entender que tem esses pontos de contato e aí traduzir isso em todas as vertentes, em todo o teu comportamento, e prestar atenção, né? As causas que tu defende, mesmo que tu não seja um autônomo, as causas que tu, pessoa, defende vão impactar no teu negócio, porque tu tá lá dentro. Sim. Manu, pra gente finalizar, eu sempre faço uma pergunta voltado pra definição de sucesso. Dentro desse ambiente, qual que é a tua definição de uma marca de sucesso ou qual que é a tua definição de sucesso para uma marca? Pra gente, enquanto Glóbulo, a gente sempre fala que se o cliente chorar, pra gente é uma métrica de sucesso. Se ele falar que ficou do caralho também, se o cara for engravatado e falar que ficou do caralho, então pra gente a nossa métrica de sucesso é essa. E em relação às marcas, eu acredito muito nessa desfragmentação. Então quando tu consegue ouvir um som, tu consegue receber um e-mail, ou tu consegue ver uma pessoa e saber que aquilo é marca, aquilo ali pra mim é sucesso, porque tu conseguiu transmitir aquela tua sensação em todos aqueles pontos que tu gostaria, em todos os pontos que de alguma forma estão relacionados com a marca. Então, se eu não precisar mostrar a minha marca, mas alguém lê um texto e souber que é da minha marca, pra mim a pessoa lê, isso aqui quem escreveu foi a Manuela, porque... Porque aí, nesse ponto, a gente não precisa mais fazer comunicação, não precisa mais fazer outdoor. Eu posso usar todos os meios de comunicação, todos os pontos, eu posso usar outras pessoas, né? E um outro ponto aí, complementando, é quando eu consigo ter uma pessoa engajada defendendo a minha marca e pagando mais... Não pagando um prêmio... E comprando, mesmo que custe mais, comprando aquilo porque acredita naquilo que eu faço. Sim. Porque se a gente consegue, como marca, chegar nesse ponto, é porque todos os teus esforços, as tuas promessas estão sendo cumpridas. Então, tu consegue representar mais do que uma marca, um produto, uma promessa que está sendo cumprida. Manu, obrigado pela tua presença aqui conosco. Obrigada pelo convite. A segunda entrevistada aí da nossa série de entrevistas, acho que foi muito legal. E para quem quiser mais informações sobre economia, investimentos e desenvolvimento pessoal, pode acessar meu site www.gvo.com.br e aproveita para se inscrever no canal também, quem está acompanhando pelo YouTube. E você também pode fazer a assinatura via iTunes do podcast e Google Play também. Obrigado e até mais.